Bom trabalho, fez ela chorar. Pô, por que isso é minha culpa? É por causa da sua burrice. Ela ficou com medo dos seus gritos, seu idiota. Aí um dia ela começa a fazer um discurso. Ela pediu desculpas e disse que estava feliz por encontrar outros sobreviventes, pois acreditava ser a única restante. Desesperada, ela tinha aceitado seu destino no hospital, mas a lembrança de seus irmãos fez ela recuperar a sua vontade. Agora ela pede ajuda para encontrar seus irmãos e aprender mais sobre o surto, prometendo partir sem causar mais problemas. O tigelinha já se emociona e pega na mão daí um dia. Ô, Shurei, tu vai deixar isso aí acontecer? Contém esse gado aí, cara. Nós iremos te ajudar, ele diz. Nós salvaremos seus irmãos juntos. Você não precisa ir sozinha. Nós vamos localizá-los e vamos lá com você. Mas você tem que vir comigo primeiro. Há alguém importante que eu quero que você conheça. Aí um dia, sem entender nada, ele pergunta. Alguém importante? Se há alguém que pode responder suas perguntas, é ela. Ela é a pessoa certa para te guiar. Aí um dia agradece. Ok, obrigada. Hoje o rei Sigma, de braços cruzados, olhando pro tigelinha, chamando ele de idiota. A cena agora vai para uma fábrica abandonada, e o tigelinha começa a explicar que o nome dele é Echo, e aquele ali era o abrigo dele. Estava no meio da floresta e protegido por barricadas. Eles mantêm guardas em turnos e só saem para buscar suprimentos. Ele também destacou que tudo foi organizado por Ishtar, a quem deve sua sobrevivência. A Wendy, impressionada, responde pro Echo. Incrível! Ser capaz de refugiar em segurança em um curto período de tempo é impressionante. Esta pessoa, Ishtar, é ela que você pediu pra me conhecer? Sim, ela é basicamente nossa líder aqui. Ela é muito gentil, então não hesite em pedir a ajuda dela. Ela não vai se negar, certeza. Eu espero mesmo. Agora a gente muda de cena e o carinha ali de cabelo calopsita chama um Echo. Ó, se não é o Echo, e o outro que parece ali o Manny da Era do Gelo parabeniza. Porra, parabéns, você voltou vivo. O Echo rindo diz, cala a boca. Aí um dia diz pro Echo, eu acho que é uma piada por aqui. O quê? Sobreviver, ficar vivo. Ah, o Echo explica pra ela então. Ah, sim. Eu acho que é um mecanismo de defesa para a maioria de nós. É meio triste se você pensar sobre isso. Não leve a sério. Tá, enquanto isso o Calopsita e o Manny ali começam a conversar, O Calopsita diz, essa garota é muito sexy. Você acha que ela está solteira? O Manny sentado responde, sério, isso não é hora de flertar. O que você quer dizer? É a hora perfeita. Eu não sei se você, mas eu não quero morrer solteiro. Além do mais, ela deve ser a única mulher que restou nessa região. O Manny lembra ele que tem outra mulher, que é a Ishtar. O Calopsita, indignado, responde, você só pode estar brincando. Ela é mais masculina do que eu e você. Ela vai me derrubar com um único movimento de dedo. O Shurei já no lado dele diz, não se atreva. O Calopsita com o cu na mão diz pro Manny, o que diabos tem de errado com você? Esse cara me dá arrepios. O Manny responde, shhh, ele pode te ouvir. Agora a gente vai ver a conversa ali do Shurei com a Eundia. Um tempo atrás você ameaçou me matar se eu tocasse em você, mas este cara aleatório segura sua mão e você nem sequer levanta um dedo. Ela jogando verde ali, pergunta, isso te incomoda? E o Shurei explica, você acredita facilmente nas pessoas. Deixe-me lembrá-la que você é a única mulher neste abrigo. Esses bastardos sedentos vão atacar você. Eundia responde, eu não vejo como isso é da sua conta, mas eu posso me defender sozinha. Caralho. O cara te salvou do hospital e você vai lá e maltrata o cara. O Shurei ele responde, eu não acho que você me entendeu. Eu odeio o fato desses homens estarem te rodeando. Com uma carinha de vilão ele diz, achado não é roubado. Ela já percebe a merda que se meteu e começa a pensar consigo mesma. O que foi isso? Ele ficou com uma aura ameaçadora. Não pense demais sobre isso. Ele está provavelmente brincando de novo. Agora a cena muda para o que parece ser um galpão. E o Echo diz, nós chegamos. A Wendy pergunta, um armazém abandonado? Estamos aqui, Ishtar. Ele começa a entrar no galpão. Trouxe a Wendy comigo. Verifiquei ela como você ordenou. Então parece uma nova mensagem. Obrigado, Echo. Sabia que podia contar contigo. E agora nós vemos Ishtar claramente. Ela diz, bem-vindo à nossa casa, Wendy. Meu nome é Ishtar, prazer em conhecer você. E começa a história de como começou a infecção. Então a obra começa a dizer que começou há 7 dias atrás, que o primeiro distrito foi infectado. A única informação sobre o vírus é que era letal, e quem quer que ficasse infectado morreria em 5 minutos. Depois de cerca de 1 minuto, eles iriam aparecer, ressuscitar, mas basicamente um zumbi, Mas não se comportavam como pessoas normais. As pessoas infectadas atacavam qualquer um que se cruzasse contra eles. Rapidamente o vírus se espalhou por todo o distrito.
infectando metade da população local. Era tarde demais quando percebemos que o vírus podia ser transmitido por mordidas. Ele aparentemente alterava o cérebro e os movimentos das vítimas, tornando-se eles em estúpidos monstros carnívoros. Ninguém sabia de onde esse vírus veio ou como ele começou, porque a origem não era prioridade. Os militares foram mandados para ajudar a evacuar os civis em segurança. O plano inicial era evacuar os residentes do primeiro distrito, incluindo aqueles das vilas próximas à aldeia, mas como o número de casos reportados aumentou rapidamente, o governo finalmente ordenou que todos evacuassem e fossem para o porto. E como os barcos não podiam evacuar toda a gente, as evacuações precisavam ser separadas por lotes. Eles priorizavam as mulheres e as crianças, fazendo delas o primeiro lote a partir de 4 dias atrás. Enquanto isso, o resto ficou em refúgios, preparados pelos soldados aguardando a sua vez. E depois de toda a revelação de como começou o apocalipse, a Ishtar pergunta: como está se sentindo, Eunji? Ela continua: Shuhei mencionou que você acordou de um coma. Eu fui capaz de examinar você enquanto você estava inconsciente, e graças a Deus você não tinha nenhum ferimento. Será capaz de se recuperar totalmente em alguns dias. Eunji, agradecida, responde: obrigado por cuidar de mim. A Ishtar continua falando: você deve ter ficado surpreendido ao descobrir que o país inteiro sucumbiu a uma doença desconhecida logo que abriu os olhos. As pessoas que você encontrou atacaram você. Você deve ter se sentido muito assustada e sozinha. Como você sabe, o nosso país e o humor é bastante pequeno. Não é surpreendentemente que o vírus se tenha espalhado rapidamente pelos distritos. Com um número muito limitado de soldados, é bem possível que nem todo mundo tenha sido capaz de fugir, assim como você. Estou convencida de que tem várias pessoas que precisam ser salvas em todos os distritos, mas não se preocupe, acredito que os navios virão em breve. Vamos escutar você até o porto, assim poderá partir no próximo lote de evacuação. Eunji interrompe ela e pergunta: desculpe, mas posso saber para onde vão essas pessoas? Eu acredito que seja uma ilha ao norte, tá? Que também é território de Umor. Ainda está em desenvolvimento e serve temporariamente como base da marinha. Eunji, preocupado, questiona: eles não me permitirão voltar aqui se eu for? E a Ishtar responde: provavelmente. Por quê? Nesse caso, a Eunji se recusa a ser levada. E a Ishtar pergunta por que ela não quer ir. E a Eunji responde: eu tenho 2 irmãos. Ambos ainda são crianças. Se eu for e descobrir que meus irmãos não estão lá, então não terei chance de procurar por eles nunca mais. Eu quero verificar na nossa casa para ter a certeza que eles não foram deixados para trás. Na verdade, eu queria pedir a ajuda de vocês. A Ishtar compreensível diz: eu posso entender isso totalmente. Que tal isso? Nós ajudaremos você a chegar à sua casa, assim poderá ver seus irmãos. Mas você tem que concordar em ser levada ao cais depois disso. Não importa se os seus irmãos estejam lá ou não. Irei ordenar alguém para acompanhar você. A Eunji responde: estou agradecida com qualquer tipo de assistência que vocês possam me oferecer, mas não precisa mandar ninguém para vir comigo. A Ishtar então ela responde: não seja tonta, não vou deixar ele lá sozinha. É muito perigoso. Conto contigo, Echo. Leva a Hideki com você. Olha a cara do meliante, dá pra confiar nesse cara não. O tigelinho joga essa brincadeira aí no peito e diz que pode deixar com ele, tá? A Ishtar continua recolhendo as informações e pergunta: onde é a sua casa exatamente? Shuhei encontrou você num hospital no 12º distrito. Você vive perto desse hospital? De qualquer forma, não parece muito longe. Acho que seremos capazes de retornar em um dia. A Eunji responde: desculpa, mas eu não sou do 12º distrito, nem de nenhum distrito perto. A Ishtar questiona: então de onde você é? Do primeiro distrito. A Ishtar, chocada sem acreditar, responde: o quê? No primeiro distrito? Então como raios você terminou no 12º distrito? A Eunji, nervosa, responde a Ishtar. Enquanto isso, o Shuhei fica ali só de olho, tá? Pra ver onde isso vai dar. Tinha algumas coisas pra fazer no 8º distrito. Acho que me envolvi em algum acidente de carro no meu caminho de volta. A Ishtar pergunta: você possui um carro? Você trabalha pro governo? Não. Era da minha mãe. A Ishtar coloca a mão na cabeça sem acreditar que isso está acontecendo e diz: santo Deus, de todos os lugares. A Eunji, sem ter noção do B.O. que tá jogando ali no colo dela. Tem algo de errado? A Ishtar ali já cagou pra tudo e não quer mais saber de procurar os irmãos do Eunji. Diz: esquece sobre a nossa conversa mais cedo, tá? Você não vai a canto nenhum. O sangue da Eunji já começa ali a subir e ela questiona: o quê? O que é essa repentina mudança de planos? E a Ishtar ela começa ali a explicar, né, de novo aquela bagaça. Ir ao primeiro distrito é suicídio, tá? Foi onde o surto começou. Metade da população do distrito mais desenvolvido ficou infectada no primeiro dia. Eles não tiveram escolha a não ser fechar o local, encurralando todos os residentes dentro.
Serviços de comunicação foram cortados, não temos maneira de saber como está a situação lá dentro. Já passou uma semana, seus irmãos estão provavelmente mortos. Lamento que tenha que descobrir dessa forma. Minhas condolências, Eunji. Sugiro que foque em sobreviver e seguir em frente. Descansa, descansa, descansa. Nós nos vemos no jantar, tá? A Eunji, chocado com a revelação, diz: Não, espere. Não temos forma de saber de nada ainda. Você mesmo disse, ninguém tem acesso ao interior. Nós não podemos apenas assumir que eles estão todos mortos. Vamos realmente abandonar essas pessoas? A estar mais dura que um poste, olha para trás e diz pra Eunji: Já chega. Nada do que você disser vai me fazer mudar de ideia. A Eunji se ajoelha no chão implorando para Shitar dar uma chance para salvar os irmãos dela. E diz que eles ainda estão vivos. E que consegue sentir que eles estão esperando por ela. Todo mundo fica surpreso com a reação dela. E aí Shitar diz: Se levanta, está apenas desperdiçando meu tempo. E a Eunji responde: Não me moverei até me dar uma permissão. A Shitar, pegando no casaco que estava apoiado no ombro e revelando a condição do seu braço, revelando ser uma maneta. E ela começa a discursar, né? Vou resumir porque ela fala A Shitar começa a dizer então que a Eunji não entendeu a gravidade e que ela acha que está apenas inventando as coisas, que ela não tem base no que tinha dito. Mas ela diz que estava lá e viu tudo acontecer, que ela era uma soldada enviada para fechar o primeiro distrito e que é para confiar nela. O que ela está querendo é ir de arrasto. Ela viu crianças, mulheres e idosos atacando sem hesitar, e a rua estava num caos, e viram a quantidade de mortos passar a quantidade de vivos. E o grupo que ela estava não aguentou, e ela questiona para Eunji o que faz ela pensar que pode conseguir, se soldados treinados não conseguiram, e que todos que estão sob a proteção dela não têm permissão para ir no primeiro distrito, e mandou todos retornarem para suas unidades. E para onde ela diz que a única coisa que pode fazer agora é ficar forte para seus irmãos. Tá porra, mas a Eunji não gostou disso não, tá? A Eunji, acabada no chão chorando, diz: Quem é você para me dizer o que fazer? Os meus irmãos são espertos. Eu disse a eles para tomarem conta do um do outro. Eu sei que a comida é suficiente, então eles não ficaram esfomeados. Enquanto eu estou fora, se não quer me ajudar, tudo bem. Mas não espere que apenas me sente aqui à toa, sabendo que eles ainda podem estar lá fora à espera de resgate. Estou agradecida por tudo que fez por mim, mas não vou me submeter à sua autoridade. Eu fui trazida inconsciente. Poxa, eu ri ali só curtindo a treta, tá? São os meus irmãos e eles são apenas crianças. Eu prometi ao meu pai que ia tomar conta deles. Eu nunca vou abandonar, quer que eu fique ou saia. Não é algo para você decidir. Vou voltar para o primeiro distrito e salvar eles. Ninguém aqui pode me parar. Entendeu? Caralho. Quando ela termina de falar, ela sai correndo e o Echo tenta segurar a Eunji e ele diz: Ei, Eunji, espera por mim. A Shitar fala pro Shurei: Você viu aquilo? Que pirralha. O Shurei sorri de toda essa situação e a Shitar questiona por que ele está rindo. E o Shurei diz: Essa garota é engraçada, eu gosto dela. A Shitar, colocando o casaco de volta no ombro, diz: Não estou surpreso, você é muito parecido com ela. Ela não será capaz de fazer nada sem a nossa ajuda. O Shurei diz a Shitar: Você podia ter contado toda a verdade, podia fazê-la mudar de ideia. Melhor ainda, por que não conta pra todo mundo aqui? Dessa forma eles deixariam de ficar à espera de algo que nunca virá. Tá, provavelmente então aquele barco não vai mais voltar pra estar resgatando eles, né? A Shitar diz: Depois o que? Serei deixado com um soldado suicida? A última coisa que preciso é de pessoas que já não têm vontade de viver. É melhor deixá-los acreditar enquanto investigamos mais. Precisamos ter um plano sólido antes de divulgar toda a informação que sabemos, incluindo as nossas suspeitas. Um plano sólido o suficiente para convencê-los a ficar conosco na nossa luta, apesar de que estamos fodidos. O Shurei questiona a Shitar se ela pretende levar a Eunji para o porto, e a Shitar diz que mentiu, que pensou que seria o suficiente para ela ficar. E o Shurei diz que ela está determinada em impedir ela a sair. A Shitar começa a desconfiar e diz pro Shurei que parece que ele está interessado demais nesse assunto e questiona se ele está planejando levar ela com ele. Mas ele diz que não planeja, porém, se ela quiser, ele quer, tá? Pra Shitar ficar informada, ele diz que se ela for pedir a ajuda dele, ele não vai pensar em duas vezes em ajudar. A Shitar diz: Não estou surpresa, você é muito parecido. Ela não será capaz de fazer nada sem a nossa ajuda. A Shitar, indignada, diz pro Shurei: O quê? Você está louco? Ela será apenas uma responsabilidade. Ela vai atrasar você. Não temos um acordo? Você nos ajudará a investigar e nós ajudaremos a... E aí o Shurei interrompe ela, tá? E fala: Vou deixar claro, eu não concordei com nada que você me propôs, contando a verdade ou não. Eu não ligo pra nada disso. Já me deve muitos favores. Não sei por que é que ainda eu tenho que ouvir as suas ordens. Agora ela está certa. Não pode dizer o que ela tem que fazer. Fui eu que trouxe ela aqui. Se ela decidir vir comigo, então você não poderá fazer nada para impedir ela. E olha só, agora apareceu mais um personagem, tá? Esse daqui, ele tem um cabelinho branco. E ele começou ali então a dizer: Não podemos deixar ela aí. Nós testemunhamos algo estranho sobre ela.
Parece que a senhorita em coma tem um potencial para ser útil na nossa pesquisa. É importante que ela fique sob a nossa proteção. E tenho que dizer que é uma ideia terrível confiar a segurança dela em você. Hoje o rei, direto ao ponto, tá? Ele já pega e já fala assim, ó. Quem pediu a tua opinião, seu otário? O carinha ali então ele diz, né? Opinião, você disse. Talvez tenha esquecido de que o assunto que estamos discutindo envolve a vida e a segurança de um ser humano. Embora eu tenha razões para acreditar que você pensa com as genitais, se é que você pensa, tá? Hoje o rei diz, Kitzler, qual é de nome? Vai ser Kit, tá? Kit, seu velhote. Você nem foi convidado para essa conversa? O Kit, nervoso, responde. Se você realmente não dá a mínima como orgulhosamente declarou, então deixe esse lugar logo. Apenas não estou interessado em brincar de herói como vocês. E eles continuam conversando, e o Kit diz que vai fazer um plano para o bem maior, que prefere isso do que se tornar como o Shurei. E o Shurei não dá mole não, tá? Já diz ali pro Kit, para ele fazer o que quiser, só deixar a garota fora disso, porque ela tem seus próprios problemas. A Chitara interrompe ali a discussão dos dois, dizendo para pararem, e diz que o Shurei é o único que pode ajudar ele, que ele é o único que consegue descobrir o que está acontecendo no primeiro distrito. E o Shurei diz pra Chitara que ela está pondo muito peso nele, mas ela diz que sabe que ele é uma boa pessoa. E o Shurei pergunta, como ela pode ter tanta certeza? E nem ele sabe quem ele é. E ele sai do galpão ali, deixando o Chitara e o Kit lá dentro. Assim que o Shurei sai, o Kit diz pra Chitara, e eu admitir, mas ele está certo, está colocando muita expectativa sobre ele. Nem temos a certeza se ele é amigo ou inimigo. Ele pode facilmente nos trair a qualquer oportunidade dada. Sugiro que foquemos na Rosa ao invés. Acredito que ela será mais útil do que aquele idiota. A Chitara fica pensativa, lembrando da Eunji, e diz pro Kit, eu realmente não sei o que se passa na cabeça dele, mas acho que Shurei desenvolveu um estranho interesse naquela garota. Se a tua especulação sobre ela for real, então ela vai ser de grande ajuda para nós. Vamos ter que aturar o comportamento destes dois por um tempo. Kit pergunta, o que você está pensando? Se o Shurei ele não nos ajudar a investigar e a conseguir as informações que precisamos, então talvez a garota ajude. Enquanto acontece toda aquela conversação lá no galpão, né, a gente vê agora o Echo indo atrás de Eunji, gritando para ela esperar. Ele consegue alcançar ela e começa a dizer, espera, me ouve primeiro, por favor. Desculpa, eu não sabia que era do primeiro distrito. Se não fosse o caso, tenho certeza que a Chitara ia logo ajudar você. Tudo que ela disse estava fora de contexto para você. Ela não quer que arrisque sua vida. Ela para enquanto o Echo encosta nela e começa a responder. Estúpida, eu sou tão estúpida. É óbvio que ela deixei chateada. Eu sei que ela é uma boa pessoa e que só se preocupou com a minha segurança, mas eu fui realmente rude com ela, não fui? Como é que eu vou pedir desculpa agora? Como é que eu vou pedir ajuda agora? Ela se agacha ali no chão, arrependida, e começa a falar. Como vou salvar ele se não tenho nada? Eu nem sei onde este lugar fica. Se ao menos eu soubesse como sair. Eu sempre fui uma falha. Nunca fui uma irmã com a qual eles pudessem contar. Já posso ver a cara de desaponto do meu pai. Os irmãos estão azarados por estarem presos a mim. O Echo se abaixa ali para falar com a Eunji e descontraído diz. Sabe, o meu irmão mais novo sempre me dizia. Ele diz que era melhor se ele não tivesse um irmão como eu, mas ele é a única pessoa que eu tenho agora. Se eu estivesse na sua situação, também arriscaria minha vida por ele. Desculpe, um dia, se eu pudesse ir contigo, eu definitivamente ia, mas o meu irmão... Alguém tem que cuidar dele. Espera, talvez eu possa pedir pro Hideki cuidar dele enquanto nós... Aí um dia ela interrompe ele e diz. Mesmo se você pudesse, eu preferia ir sozinho. Se é perigoso, como Shizar disse, eu não quero arriscar as vidas de outras pessoas pelo meu interesse. Fica aqui com seu irmão, e não se preocupe comigo. E Shizar está certa, tem poucas chances deles terem sobrevivido. Mas não importa quão pequena seja, eu vou me segurar nesse fio de esperança. Prefiro acreditar que eles ainda estão vivos à minha espera. Acho que não serei capaz de seguir em frente sabendo que não fiz nada para encontrar os meus irmãos. Posso não ser tão forte quanto vocês. Posso até morrer antes de chegar lá, mas pelo menos morrerei tentando. Preocupado com Eunji, o Echo diz. Acho que tem alguém que pode te ajudar, na verdade. Agora mudamos para Eunji, na frente de uma porta hesitante em bater, e começa a se lembrar da conversa com o Echo. Ele estava dizendo para ela que ouviu a conversa com Ishtar e Shurei e que acha que ele vai ir no primeiro distrito. E ela questiona se eles estão confortáveis com ele e se confiam tanto nele assim. Mas o Echo pergunta se ela está preocupada por ele ser um infectado e que no início ele ficou assustado com o Shurei. Mas se não fosse por ele, provavelmente muitas pessoas teriam morrido. E diz que ele não fez nada além de ajudar eles a sobreviver. E ele continua dizendo que o Shurei fez tudo sozinho, trouxe comida, suplemento, encontrou um abrigo, e diz que ele é muito forte e que a única pessoa capaz de encontrar o irmão dela é o Shurei. Voltando para a frente da porta, uma voz fala atrás da Eunji, não precisa bater, deixei aberta para você. Obviamente é o Shurei, né galera? Ela diz, não parece certo apenas entrar na sua casa. Shurei responde, também é a sua casa a partir de agora.
vai ser tua de qualquer forma, assim que eu sair. Ayundi, sem perder o tempo, já pergunta para Shuhei: então você está realmente indo para o primeiro distrito? Shuhei, indo para algum lugar, responde: Echo contou a você? Ele é definitivamente o maior língua de trapo. De qualquer forma, se quer descansar, vai para dentro sem mim. Eun-ji começa a correr atrás dele, pedindo para ele esperar. Ela segura o casaco dele e diz: me leva com você. Não ouviu nada do que Shitar disse? O que quer fazer? É muito perigoso até para um soldado treinado como ela. Não posso prometer proteção o tempo todo. Não precisa cuidar de mim. Não farei nada que nos ponha em perigo. Mas se acabarmos numa situação em que seja impossível me ajudar, pode me abandonar. Assim que chegarmos ao primeiro distrito, podemos nos separar. Pode voltar sem mim. Idiota, realmente acha que eu vou fazer isso? Acha que ia realmente te abandonar? Diz Eun-ji. Por que está tão desesperada? O que quer dizer? São os meus irmãos, que outra razão preciso? Então Shuhei começa a explicar que encontrou ela no hospital do 12º distrito, e se realmente ela tivesse acidentado no 8º distrito, como que ela acabou no hospital do 12º distrito? Ela deveria ter sido levada no hospital do 8º distrito, ou em algum perto, e que ela está tão desesperada para confiar a vida dela nele, que enquanto continua falando, ele tira a mão dela do casaco, e continua. A mesma pessoa que chamou ele de monstro. Ele realmente ficou bolado com isso aí, tá? E foi cautelosa com ele e questiona se é tudo pela família ou é outra coisa. O que você está escondendo, Eun-ji? Vocês sabem o que ela tá pensando enquanto ele tá falando disso daí? Quente. Sua mão está quente. De acordo com o que Shitar disse, o infectado morre antes do vírus tomar conta do seu corpo. Depois da morte, ele torna-se monstros. Você ainda é quente, o que significa que você está vivo. Não é um monstro, Shuhei. Ainda é humano. Desculpa por mais cedo, eu estava em choque, mas eu não quis dizer isso quando te chama de monstro. Shuhei começa a rir e diz: você é realmente interessante, vou te mostrar uma coisa, vem comigo por um segundo. O Shuhei pega na mão da Eun-ji e começa a levar ela para algum lugar. Ih, safadinho, tá levando ela pra onde, hein? Uma construção abandonada? Cuidado, rapaz.